Não, é o primeiro ano. Ah, Já não. é Alvorada? Sim, é Alvorada, não sei te dizer. Uhum. Olá, pessoal. Diz ali que eu tô chamando agora o Uber, que tá bonito, né? Opa, estamos prontos aí. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Quem for chegando aí, vai deixando um likezinho aqui, compartilhando a nossa live. Quem não curtiu a página, curtir a página. Hoje nós estamos recebendo aqui o jornalista Luiz Nassif, para que nós possamos aí trocar uma ideia rápida um pouco sobre a conjuntura complexa do Brasil, cada dia mais tumultuada, né, num cenário que se agrava, né, dia com a escalada autoritária do governo Bolsonaro. Eu queria agradecer, Nassif, muito obrigada por ter aceitado estar conosco aqui essa tarde, trocando essa ideia aí sobre a conjuntura brasileira. O prazer é meu aí. Estamos aí. Então, Nassif, a cada semana nós vemos o discurso do Bolsonaro se intensificando, né, no seu tom de autoritarismo e ficando cada dia mais complexa ainda a escalada autoritária que nós temos no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente vê aí uma certa perplexidade, né, dos campos opositores e uma certa descrença, digamos assim, do aprofundamento disso. Como que tu tá enxergando assim esse ciclo que nós estamos passando? Bom, Frente a uma crise sanitária mundial, né? O que a gente tem é o seguinte: você teve um desmonte aí das instituições no episódio do impeachment da Dilma. Aquele episódio foi todo o movimento de redes sociais, de mídia, da mídia convencional e das redes sociais, alimentado pela Lava Jato. Aquilo criou um alarido imenso, com os erros aí que foram cometidos pela Dilma, que de forma alguma justificam o impeachment. O Supremo foi extremamente, uma parte partidária, outra parte foi Maria vai com as outras, não garantiu a Constituição, permitiu um impeachment anticonstitucional. Depois da saída depois do impeachment veio o porre, veio a ressaca. Depois do porre vem a ressaca. Então, quando entra o Bolsonaro ele entra amparado aí por uma influência militar naquele gesto lastimável lá do general Vilas Boas. E ele ganha aquele período de carência que todo presidente tem. E nesse período de carência, Supremo, Procuradoria, mídia, aceitaram, naturalizaram todos os absurdos que foram cometidos por ele. E ele foi avançando, desde o início estava nítido que ele pretendia armar a população, pretendia criar milícias armadas, tinha as ligações dele com as milícias, tem os crimes cometidos pelo filho dele, tudo isso foi deixado de lado em nome de uma do suposto aval para as reformas do Paulo Guedes, que garantiam o apoio da mídia e do mercado. E essas reformas, elas estão no cerne do impeachment da Dilma, da campanha que foi feita, que é a desconstrução da Constituição de 88, que foi um marco em termos de direitos sociais e civis do país. Até que o Bolsonaro vai exagerando, vai entrando, ele vai se isolando. Num certo momento, aquelas duas milícias, que é da Lava Jato e do Bolsonaro, se despregam. A Lava Jato entra num processo de desmoralização com a aceitação do Ministério da Justiça pelo Sérgio Moro e com aquela fundação que foi criada pelo Deltan Dallagnol aí, com 2,5 bilhões de reais da Petrobras, acertado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Aquilo lá rachou, inicialmente, a imagem e a blindagem da Lava Jato. Depois, a Vaza Jato, o arquivo lá divulgado pela Intercept, acabou com a imagem da Lava Jato. Os procuradores, que até então vinham fazendo ataques ao Supremo e tudo, se retraem, e ao se retrair, eles eram os principais alimentadores de informação para as milícias do Bolsonaro
e do e do e da tropa deles também. Quando eles saem, o que acontece? O discurso passa a ser alimentado essencialmente pelos olavistas aí, pelos bolsonaristas. E daí eles vão no crescendo. Veja bem, essa onda de ataques, de catarses, a Veja já teve isso uns 10 anos atrás, ela não pode parar no mesmo patamar. Ela sempre tem que criar um fato novo, chocando mais ainda que o fato anterior. Porque o seu público demanda isso. Então, nesse crescendo tudo, eles passaram a deixar de lado as preocupações básicas com as instituições. A Lava Jato atacava os ministros, mas sempre ia até um determinado limite, porque sabia que se superasse aquele limite, entrava no terreno do crime. E daí, ao entrar nisso, eles vão se isolando cada vez mais. A pandemia, quando vem a Covid, daí o estrago é completo, porque eles falham na área de saúde, falham na área econômica e na área social. Ao mesmo tempo, explode essa grande campanha global contra o racismo a partir dos episódios americanos. Aliás, é uma hipocrisia brasileira aqui, que o fato americano tenha dado mais repercussão na mídia brasileira que assassinato de meninos e meninas aqui que ocorreram nesse período aí. Então, digamos, tudo isso, e o Bolsonaro sempre acenando com ameaça militar a partir dos seus generais, os generais que ele leva para o poder. E a cobertura que vinha de Brasília, dos militares, é muito incompleta. O repórter fala com o militar, considera aquela opinião como sendo majoritária. Outra entra num grupo de WhatsApp e considera como majoritária. Eu até fico com essa dúvida, assim, né, Nassif, de qual seria a força do Bolsonaro dentro das Forças Armadas, porque eu concordo contigo. Né? Então, daí o que acontece? Daí o Supremo Tribunal Federal resolveu pagar para ver. Pô, ele está jogando isso, esse general Augusto aí, que é um horror, né? Esse Hamilton Mourão e tudo, estão jogando sempre com isso, mas eles falam em nome das Forças Armadas, até que chegou um momento tal que tinha que pagar para ver. Porque se fosse verdade o que o Bolsonaro está falando, então não adianta você continuar empurrando com a barriga achando que vai voltar ao normal. Se fosse mentira, você acabava com esses ataques ao Supremo, e daí, através de dois ministros corajosos, aí, que é o Celso de Mello e o Alexandre de Moraes, o Alexandre, contra quem eu tenho várias críticas aí, mas teve uma coragem de pagar para ver. E daí começou a tomar medidas, algumas, inclusive, meio duvidosas do ponto de vista de legalidade, né? Impedir a nomeação do delegado-geral da Polícia Federal, entrar com busca e apreensão contra os blogueiros e avançaram. À medida que o Supremo avançou, ele criou um novo foco de poder. Quando você fala em Forças Armadas, o que eles querem? Eles querem a ordem. A ordem. Pouco importa de como vai ser a ordem. A ordem com o Bolsonaro é impossível. O Bolsonaro significava, inclusive, com ataques às Forças Armadas pelos olavistas. O padrão, o Bolsonaro, a única força dele são essas milícias digitais e milícias armadas, que começam a se armar aí através de... Então, digamos, quando pagou para ver, não tinha nada. Então, o Supremo, ele vira um novo foco de poder. Ficando um novo foco de poder, a reorganização institucional do país vai se dar através do Supremo. Então, a cada dia que passa, o Bolsonaro fica mais esvaziado. Hoje ele vai, na posse lá do novo ministro das Comunicações, ele falou de novo, o poder emana do povo, e não... Quem é o povo hoje? O povo que votou nele lá, votaria de novo? Eu estou numa cidade aqui que tinha um grupo, no interior aqui, que tinha um grupo que era bolsonarista, aqui, todos envergonhados hoje. Todos envergonhados. Porque acreditaram, é só o Brasil mesmo. Outro dia saiu um artigo do Pedro Cafado no Valor, muito relevante, porque um jornal voltado para empresários. Né? A maneira como a elite brasileira, a mídia brasileira, o general Vilas Boas, irresponsável, no final da vida, podia deixar uma grande obra aí, emporcalhou o nome das Forças Armadas aí com esse envolvimento com o Bolsonaro, com esses generais, mas em todos eles apostando no Bolsonaro, não, mas ele na presidência ele vai ser diferente. Mas como diferente? Um cara que sempre defendeu a tortura, defendeu a insubordinação, combateu as instituições, sempre teve ligado ao que de mais barra pesada existe no país, como que esperar algo dele? Então agora nós estamos nesse embate, hoje ele fez mais uma ameaça, o Supremo não recuou. Ontem teve uma baita de uma operação
autorizada pelo Alexandre de Moraes, e mesmo quando você pega o Luiz Roberto Barroso, que é isso aí vai na onda do momento, até ele está vigoroso hoje contra a bandidagem, então você tem um alinhamento no Supremo que vai resultar no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que deverá caçar a chapa Bolsonaro-Hamilton Mourão. Então, em meio a todo esse processo, o Bolsonaro ainda mantém ali cerca de 20%, 30% de apoio na sociedade, o que é algo, para um governo tão atrapalhado, digamos assim, ainda que seja o menor índice da história de um presidente em primeiro mandato, né, ainda assim é algo considerável frente às atrocidades que ele... Né, essa é a vergonha brasileira, viu, Laura? E a gente fica pensando assim, né? Bom, como que um presidente com 30%, cerca de 30%, eu acredito que menos, mas cerca de 30% de apoio ainda, cada vez mais radicalizado, com essas milícias dos 300, que devem ser uns 15, mas com essas milícias organizadas, né? Ainda que elas estejam sofrendo um baque, porque acho que as operações do STF para cima das fake news, elas já apresentam, né, o que a gente pode acompanhar nos indicadores aí nas redes sociais, uma baixa dessas milícias, da atuação dos robôs, etc., nesse período, mas, de fato, ainda mantém o Bolsonaro, de certa forma, fortalecido de alguma maneira, né? Somado a isso, os artigos do vice-presidente Hamilton Mourão, toda semana aí no Estadão, demonstram o quanto esse projeto ele está sendo fiado, assim, né? Então, é um cenário difícil, assim, né, visualizar para mim um espaço ainda para cassação da chapa, né? O Gilmar ele deu um mote. O Gilmar ele visitou outro dia o general Pujol, que é o comandante das Forças Armadas, não o ministro da Defesa. O ministro da Defesa é um ministro do Bolsonaro. E ele foi muito enfático, acho que o Barroso também, mas ele principalmente, é o seguinte: não vai haver julgamento político da chapa no TSE. O que é julgamento político? Foi o que fizeram com a Dilma. A Dilma não tinha aquele negócio da pedalada, em nenhum momento da história era justificativa para impeachment. Mas fizeram um julgamento político analisando que a Dilma tinha perdido as condições de governabilidade quando o Congresso é tomado lá pelo pessoal do Temer e do Eduardo Cunha. Então, foi um julgamento político nesse sentido. O que seria um julgamento político agora? Seria analisar a estabilidade política, seria analisar, eventualmente, os 20%, 30% de apoio ao Bolsonaro, mas o Gilmar falou: não vai ser julgamento político, vai ser um julgamento técnico. Ou seja, teve crime, caça. Não teve crime, não caça. E nem há a menor dúvida, pelas investigações feitas, que vão descobrir crime, sim, ué. No caso da Dilma, no período que o Gilmar ainda não tinha aderido à democracia, ela fizeram carnaval, porque na prestação de contas da Dilma, isso aí no Tribunal Superior Eleitoral, que por quase um voto, por apenas um voto, eles não caçam a Dilma no Tribunal Superior Eleitoral. Um dos pontos era que você tinha uma máquina picotadora de papel que tinha sido colocada como ativo não durável, e era ativo durável. Não é bobagem. Que eles buzinavam aqueles avisos que a área técnica do tribunal faz, que conserta isso aqui, ó, tira daqui e põe dali. Fizeram carnaval, os jornais fizeram o maior carnaval, como se houvesse um crime naquilo. Então, agora não, agora você tem crimes concretos, objetivos. Né? E o Bolsonaro, ele não adianta, ele não pode recuar. A única base de apoio dele é essa militância dele, controlada pelos filhos. É a única base dele. Ele não pode abrir mão dessa militância, na visão dele, porque se abrir mão, ele perde até essa militância. Então, ao não abrir mão da militância, ele continua afrontando o Supremo. Você pega hoje vai a posse lá daquele genro do Silvio Santos. O cara faz um discurso, até dizem que é um bom político lá, bom político dentro... civilizado. Hoje em dia, ser civilizado já é suficiente. Daí faz um discurso propondo a pacificação. Tudo dentro do Bolsonaro falou: é a voz do povo que manda, não são as instituições. Ele não pode parar.
É por isso que está... E ele é pequeno, ele não tem grandeza dos grandes articuladores políticos, então ele é pavloviano, ele só sabe andar numa direção, ir para frente, dando trombada, afrontando. Era para ter tirado o Weintraub. O Weintraub é um estorvo. Hoje estavam debatendo que ele suscita a possibilidade de acabar com o Ministério da Educação e juntar com ciência e tecnologia, né? Daí nosso ministro ia ser o quê? O astronauta. Então, e você vê, e hoje em dia, quando você fala o astronauta, ainda bem que o astronauta, que ele subiu e viu que a Terra não é plana. É o único. Então, mas você vê, essas mudanças, recria ministério, e mostra a total apatia dele em relação à gestão. Não tem gestão. E o que legitimava os militares que foram para lá? Não, nós vamos para o governo Bolsonaro para mostrar, colocar ele nos eixos, impedir abusos, organizar, mostrar gestão. Que gestão? O que eles fizeram com a saúde? Eles desmontaram a saúde. O que o general Braga Neto está fazendo hoje, negociando acordo com o Centrão? Inclusive, eles conseguiram isso, conseguiram desmoralizar essa ideia do... Você tem no mercado, entre as empresas, você tem uma figura chamada CEO genérico. É o cara que é bom de finanças, né? Você coloca ele em qualquer empresa sem conhecer o setor. A Vale fez isso, se estrepou. A Sadia fez isso lá atrás, se estrepou. Não existe CEO genérico. O cara que é presidente de uma empresa, ele tem que conhecer o setor. Criaram agora no governo essa ideia. Não, como o militar é disciplinado, sabe fazer plano de guerra e tudo, então ele é bom em qualquer posição. Então, coloco no Ministério da Saúde, que tem um monte de particularidades. Aliás, cá para nós, o pessoal de área de saúde são os melhores quadros do Brasil em qualquer área. Médico de saúde, o pessoal que montou o SUS, os secretários de saúde, que é toda uma engrenagem complexa criada aí ao longo, desde a Constituinte. Passa por Itamar, passa por Fernando Henrique, passa por Lula, passa por Dilma. Você coloca o general conhece BI. Daí o general, em cima do BI, já faz um rolo no primeiro dia. E é um general que acata todas as determinações terraplanistas do Bolsonaro. Então, como que você pode levar a sério essa gestão militar? Um militar, se ele está na frente de batalha e o comandante manda ele fazer uma atuação suicida e desastrosa, ele vai até o comandante e argumenta. Se ele não tem dimensão para isso, ele não serve para comandar. É o caso do general Pazuello. Aceitou as determinações, não, ele é obediente, logo é um bom funcionário. Como? O bom funcionário é aquele que alerta para os perigos que vêm pela frente. O cara que endossa as loucuras do comandante não é um bom funcionário. Sim. Mas dentro disso, Nassif, eu fico pensando assim um pouco sobre o papel da oposição frente a isso, né? Os desafios são muito grandes, as eleições de 2020, elas demonstram uma grande dificuldade do campo de oposição de conseguir encontrar pontos de unidade capazes de reproduzir numa disputa eleitoral. Eu acho que até que do ponto de vista da disputa geral se conseguiu constituir uma mesa de diálogo, uma atuação um pouco mais afinada no Congresso, né? Mas, de fato, do ponto de vista de incidência maior no amplo debate com a sociedade, ainda é uma dificuldade, né? Quais são os desafios, né, para isso? Quais as articulações necessárias para o campo de esquerda, né? Você teve um processo aí de demonização do PT e do Lula que foi um trabalho de década, 10 anos de trabalho. Eu estava vendo hoje aí uma matéria sobre o grau de insegurança das expectativas empresariais. Daí o Estadão faz um editorial hoje, está no mesmo nível do tempo do Lula. Você fala, no tempo do Lula você não tinha estabilidade empresarial. Daí você vai ver o editorial, quando o Lula estava para assumir em 2002. Você já via toda uma incógnita, todo aquele carnaval em cima do que seria o governo do PT. Então, em todo momento, eu lembro um período, a partir de 2012, 2013, sempre que se referia ao PT, os jornais colocavam. Porque no começo eram aqueles ataques tipo Veja, fake news e tudo, que se desmoralizaram. Quando vem o mensalão, todo ataque ao PT, o PT, partido que está condenado assim, assado, foi plantado nesse período. Então, digamos o seguinte, o Lula, que seria o grande mediador. O Lula, a gente sabe aqui, quem acompanha com frieza a política e a economia, o papel do Lula sempre foi mediação, nunca foi radicalização. Ele fez essa mediação no governo dele, trazendo empresários de várias áreas para o MDIC, para o Ministério da Agricultura. Fez quando
o Brasil entrou em crise em 2008, daí ele é tirado fora do jogo com esse discurso do antipetismo absoluto. O antipetismo. O PT vira um partido maldito. A região aqui, que eu sul de Minas, aqui, vários prefeitos petistas mudaram de partido, embora continuassem acreditando aí no PT, porque a marca ficou muito forte. Então, digamos, você tira o PT do caminho. Daí você tem, nesse campo das esquerdas, você não tem ainda uma proposta de governo pela frente, porque é difícil você fazer a proposta sendo oposição. Do ponto de vista do centro, ainda desse campo da esquerda, se racha do Ciro. O Ciro eu não consigo entender. O Ciro, se fosse discutir um projeto de país, o cara que tem as ideias mais assentadas, que tem a melhor síntese do que será o segundo tempo, aí é o Ciro Gomes. De repente, quando entra o PT no meio, ele enlouquece. Passa a tratar como marginais, como bandidos e tudo. Não dá. O temperamento dele é... Então, e a centro-direita ainda aposta... Aí que está o negócio, né? Digamos o seguinte, o Bolsonaro vai cair. Qual é o segundo tempo do jogo? O Supremo vai emergir como o grande poder aí, moderador. Qual que é o segundo tempo do jogo? Daí vem a outra direita falando, agora vai acabar esses exageros do Bolsonaro e vamos voltar àquele pré-Bolsonaro, onde a esquerda estava alijada por decisões jurídico-políticas. Então, se você não tiver um acordo sério, o que é um acordo sério? É vir o centro-direita, centro-esquerda, esquerda, direita, só tirando os radicais de lado a lado, e falar o seguinte, qual que é a pauta de transição? Isso ocorreu com o Itamar. Quando o Collor caiu, houve um acordo que deu tempo para o Itamar para fazer a transição, depois a gente volta a brigar mais na frente por eleições. Mas não está maduro isso aqui, né? Ninguém ainda... A complexidade que eu vejo aqui é que todo mundo quer pensar o período de transição tentando tirar o maior partido do país do meio do jogo. Isso, essa conta não fecha, né? Não tem jeito, ué. Não tem jeito. Então digamos, agora, veja bem, e tentam agora manter esse mito Moro e tudo. Outro dia eu estava vendo o Fernando Henrique lá num debate. O Fernando Henrique é um deplorável, né? Se o Fernando Henrique tivesse dimensão, ele era para ser a grande liderança do centro-direita, ele só ter sido presidente. Mas não tem dimensão política nenhuma. E ele, na live, insistindo, não, porque o PSDB também tinha os seus defeitos, mas não tinha enriquecimento pessoal. Gente, os casos de enriquecimento pessoal aconteceram no PSDB. Serra e Aécio. E não é em qualquer um, em 2 candidatos à presidência. Não no Alckmin. O Alckmin está sendo perseguido aí, mas ele tem um monte de defeitos aí, mas não da desonestidade. Né? Então, digamos, esse senso de oportunismo, porque, veja bem, o país ele não fecha em torno de princípios. Princípios são essenciais. Eu sou casado com uma procuradora, brava procuradora, a Eugênia, que foi presidente da comissão de mortos, aí, a primeira que enfrentou o Bolsonaro, naquele caso do presidente da OAB. Eu sempre tive discussão com ela, porque o único elogio que eu fiz ao Fernando Henrique, no governo dele, foi o presidencialismo de coalizão, em que ele fez a cooptação lá do Centrão para determinadas áreas para poder governar em outras. E ela discutia, não, isso é um absurdo, porque deixou de lado os princípios. Mas ela tem razão. Quando você vai abrindo mão dos princípios por um pragmatismo e tudo, isso aí você está plantando as sementes de desastres futuros terríveis. Né? E essa semente agora, nesse momento, a grande dificuldade que a gente vai ter, espero que o Bolsonaro caia, é o seguinte, como que o Supremo volta a ser um poder moderador e não abusar dos poderes. Aí como faz Luiz Fux, como faz o Barroso. O Barroso já pulou do barco, aí está pulando do barco da Lava Jato, entrando nesse barco de que precisamos prender os bandidos contra a política e tudo. Então é um país em que os princípios não são consolidados. Bom, você, Laura, você faz parte de um grupo que sofre na pele isso permanentemente. O que você tem, de repente, vamos pegar agora aqui, condescendência aí de colegas jornalistas econômicos aí, todos solidários aí, em favor dos negros, mas a favor de todas as políticas que massacram as políticas sociais que impedem a inclusão. Ou seja, a violência não está a origem da violência não está no PM que sai matando, porque lá é a consequência. A violência começa no Banco Central, começa na Receita, começa na Fazenda, né? Mas o Brasil ele fica nisso, fica nessa hipocrisia agora, somos todos sensíveis, somos todos solidários, país irmão, mas não faz reforma tributária.
Não, e ao mesmo tempo, né, a mobilização hoje, a reação popular que tem, mesmo em meio a uma pandemia nas ruas, ela é muito de setores não tão tradicionais, né, da organização popular, e Sim, uma forte sensibilização ao debate racial, né? sim. Alegre, no domingo passado, nós tivemos uma grande mobilização onde o tema central era que vidas negras importam. Então, assim, há uma latência na sociedade brasileira de um tema não tratado pelo Estado, né? Ou melhor, mal tratado pelo Estado. Então, e daí a gente tem que entrar na segunda etapa da democracia aí, que não é meramente partidos políticos lá de cima fazendo concessões aos movimentos. Tem que ter sistemas aí. A Europa, a nova esquerda na Europa começa a discutir isso, tem que ter sistema, reavivar modelos que começaram a funcionar no país e foram paralisados num determinado momento, de participação efetiva da sociedade em decisões aí, os conselhos, os movimentos, os conselhos estaduais, municipais, sabe, os movimentos participando de decisões ligadas àquelas políticas que afetam eles. Isso aí é um pressuposto de modernidade. Aqui, quando a Dilma parou com isso, em determinado momento, fechou tudo, quando o Gilberto Carvalho tentou reativar isso aí, como? Montando um site com todas as conclusões das conferências nacionais e tudo aí, porque você pega os ministérios de área social, eles não são ministérios fortes. Então, o grande papel deles, que estava sendo desenhado, principalmente pelo Gilberto, Gilberto é a grande cabeça da esquerda brasileira, viu? Era o que é? Pegar o Ministério Social, elevar as secretarias, elevar a condição de ministério, e eles, em cada política pública, colocar os princípios de defesa das minorias que eles representam lá. Então, quando ele conseguiu convencer a Dilma lá a montar um site com todas as recomendações das conferências, o que aconteceu na imprensa? Caiu matando em cima. Venezuelização, bolivianismo, bolivarianismo, essas coisas todas aí. Então, digamos, o caminho que vai ter que vir pela frente, a parte mais dinâmica da sociedade brasileira são os movimentos. Está demonstrado. Os partidos tendem a se burocratizar, o próprio PT se burocratiza também. Não adianta, enquanto você tem uma grande liderança à frente, assim, você consegue segurar um pouco, manter a vitalidade, mas o PT lá atrás mesmo, quando abriu espaço para um baita trabalho social. Mas a partir de um certo momento você burocratiza. As decisões vêm de cima para baixo, são concessões de cima para baixo. Vou te falar uma coisa. Em 2014, não. Foi Marina aqui. A Marina, com aquele... Foi 2014. A campanha de 2014. A Marina... Não foi 2010. 2010 foi a primeira vez que ela concorreu. Que montou, junto com aquela campanha do Itaú, junto lá de... Isso, 2010. Na primeira da Dilma. Quando você pega o projeto de governo dela, foi o que melhor entendeu essa nova democracia. Então, é um movimento negro que define a política negra, é o LBTG que define a política de LBTG. Onde que não fechava? Eles que colocavam tudo aquilo embaixo de uma visão de Estado e econômica que era anti-minoria. Você não consegue fazer justiça social sem o Estado. E tudo aquilo, no fundo, eles queriam menos Estado, então não fechava. Obviamente não fechou a conta lá, e a Marina ficou um instrumento para perpetuação aí desse mercadismo vazio nosso. Né? Mas veja bem, ainda mais com as redes sociais, os movimentos ganham uma consistência muito grande. Os grupos de Facebook, os grupos de Twitter, os grupos de internet. Então, eles têm que ser os protagonistas. Eles têm que ser para a definição das políticas, né? Referentes a eles. Nassif, antes da gente ir para o nosso fim, vou aproveitar e vou pegar duas perguntas aqui de várias que chegaram para tu responder isso aqui. Vou pegar uma do Frederico aqui de Porto Alegre, que é sobre essa questão do eleitorado do Bolsonaro de 2018. O que o Nassif acha da possibilidade do recall como instrumento democrático? E a segunda pergunta é da Simone Loureiro, aqui da Serra Gaúcha, que é o que vocês acham do Bolsonaro não querer participar do Acordo Mundial de Combate às Fake News? O Bolsonaro ele é submisso ao Trump de uma maneira que eu nunca vi. Isso é coisa para analista, para psicanalista, não é para política isso. A submissão ao Trump aí não tem explicação. Né? E não tem um Ministério de Relações Exteriores.
Você vê, então esse negócio de fake news foi justamente em cima dessa submissão ao Trump, que o Trump, a posição dele é a favor dos fake news, por quê? Porque foi isso que elegeu, o Trump foi isso que elegeu o Bolsonaro. E é isso que mantém parte do eleitorado dele, é isso. Toda essa rede que foi montada por eles lá atrás, espalhando fake news, então faz parte da lógica dele. Né? A outra questão era com respeito... A outra questão era sobre essa questão do eleitorado do Bolsonaro de 2018. O que o Nassif acha da possibilidade de recall como instrumento democrático? Eu não sou a favor, não. Viu? Nós temos aqui, desde que veio a redemocratização, aqui acabou na América Latina, nós tivemos uma instabilidade política muito grande, alimentada. Aconteceu na Venezuela com cara de direita, aconteceu aqui no Brasil com o Collor, depois tentaram com caras de esquerda também, que é o seguinte, o cara ele tem que fazer um monte de concessão para o Congresso, tem que fazer um monte de concessão para a mídia. À medida que ele não faz, ele vai se enfraquecendo, você tem um duplo movimento, que é de escandalização, de campanhas de escandalização, que nem foi a campanha do impeachment do Collor. Hein? Eu sou crítico do Collor, fui perseguido por ele. Lá a campanha do impeachment foi das maiores manipulações que eu vi até hoje. Até dizer que ele usava cocaína por supositório, fizeram. Tentaram fazer o mesmo com o Fernando Henrique, quando vem a maxi-desvalorização, o ACM articulando a mídia. Com o Lula, o mensalão, foi, obviamente, uma manipulação da Procuradoria-Geral da República lá com a mídia. E com a Dilma conseguiram. E com o Collor também lá atrás. Né? Então, digamos, com essa questão do recall, sem você ter uma... Agora a mídia vai se esfacelar e vai ter coisa pior, que é essa falta de controle aí, de fake news e tudo aí. Né? Mas a presidência fica muito vulnerável. Fica muito vulnerável. E o presidente vai ser obrigado a fazer concessões de toda a ordem. Por que o Centrão virou a grande máquina aí? Com o Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique se enfraquece com a desvalorização cambial e tudo, quem que ele chama para poder garantir o governo? Padilha, Temer, Gedel. Quando veio o mensalão, o Lula queria montar uma base em cima dos pequenos partidos e tudo. Quando veio o mensalão, ele estava para cair. Como que ele sobrevive? Chama o Padilha, o Gedel e o Temer. Bolsonaro é a mesma coisa agora. Então o recall ele deixa mais ainda vulnerável a presidência, partindo do pressuposto que nem todo presidente vai ser um alucinado, que nem o Bolsonaro, e para alucinados que nem o Bolsonaro tem outros instrumentos aí para tentar tirar. Verdade. Pessoal, a gente vai chegando ao nosso fim aqui. Você deu um momentinho na sua tarde para vir debater um pouco de conjuntura conosco. Nossa live aqui também passou hoje no canal da Resistência, no canal do YouTube do deputado Paulo Pimenta, e também aqui na nossa página do Facebook. Então, quem está assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever na página, de se inscrever no canal, e quem está assistindo pela página, não se esqueça de deixar um likezinho aqui na nossa página e compartilhar a live. Muito obrigada, Nassif. Vou deixar obrigado a vocês aí. Quero dizer que foi muito bom, assim, a gente poder debater alguns temas, tem várias questões chegando aqui, desde o pessoal comentando sobre o Reinaldo Azevedo, sobre várias coisas. A ideia liberal, é que Reinaldo. Era questão só de a gente dar uma aguçada um pouco aí desse momento que nós estamos vivendo no Brasil e a gente continuar o nosso debate. Então, deixa eu ir para o Nassif se despedir do pessoal. Tá, um abraço para vocês, então, e estamos juntos aí nessa guerra civilizatória aí. Brasil. Verdade. Tchau, tchau, Nassif. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Nos encontramos aí ao longo da semana aqui pela nossa página.